Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus intimou: Cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Podemos assentar-se por um instante. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, vem nos mostrar algo interessante nas leituras e também no Evangelho. Na primeira leitura, nos convida a olharmos para a vocação de profeta, onde somos também convidados a sermos profetas, porta-voz de Deus aonde nós estamos. Assim, Deus precisou de Moisés, Deus precisou de Josué, Deus precisa também de você, para ser esse porta-voz, ser um profeta de Deus nessa sociedade onde nós nos encontramos. Na segunda leitura de hoje, Paulo nos convida, homens e mulheres, solteiros, casados, a não viver agoniados nas preocupações que nós temos e, como diz na leitura, algumas preocupações desnecessárias. Cada dia com seu dia, cada dia precisamos viver bem. Mas às vezes nós ficamos preocupados, que é normal, é do ser humano. Mas ele fala, não fique, cada um com a sua responsabilidade. Você que é casado, com as suas preocupações. Você solteiro, com as suas preocupações. Faça sempre tudo isso fazendo a vontade de Deus. Não distanciando de Deus, mas permanecendo com Ele. Então, Paulo nos convida a olharmos para a nossa própria vida e ver. Será que eu estou tendo algumas preocupações desnecessárias? Não. Se isso que eu estou vivenciando, eu possa voltar e confiar nesse Deus. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus libertador. Ele que olha para aquele homem e não pensa duas vezes. Faz a libertação, devolve o sentido da vida. É isso que Jesus é para cada um de nós. Ele nos olha, quer também nos libertar de algumas situações que ainda nós estamos amarrados. No Evangelho de hoje, Jesus, com a sua palavra de autoridade, destrava vidas. É isso que nós precisamos também ouvir essas palavras, essa autoridade de Jesus que nos liberta, devolvendo e dando o sentido de viver. É isso que Ele quer para cada um de nós. A cura do homem possuído por um espírito impuro ilustra a ação de Jesus libertador. O indivíduo sabe muito bem quem é Jesus. E você confia nesse Deus? Você sabe quem é esse Jesus? Você sabe o que Ele pode fazer na sua vida, na sua família? Nós precisamos ter essa confiança e saber quem é Jesus de verdade. Jesus perguntou uma vez para os seus discípulos. E hoje esse homem possuído pelo espírito impuro sabe muito bem quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele falou, o Santo de Deus. O homem possuído reconhecia a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus naquele tempo? Qual é a missão de Jesus nesse tempo? Nos libertar.
curar, nos trazer o reino de Deus, mas por isso eu preciso ter essa intimidade com esse Deus. Aquele homem do evangelho de hoje, ele faz uma pergunta para Jesus: vieste para nos destruir? Que Deus é esse que destrói? Não é Jesus. Que Deus é esse que veio para trazer o mal? Não tem como. Mas sim, Jesus veio para nos libertar. Jesus jamais veio para nos destruir. E sim, veio para nos libertar, nos perdoar e nos amar. Meus queridos irmãos e irmãs, jamais Jesus cruzaria os braços diante da sua situação difícil. Jamais Jesus cruzaria os braços da situação que você está precisando dessa libertação. Jamais Jesus cruzaria os braços por querendo não salvar. Não, ele veio para nos salvar. Jamais Jesus cruzaria os braços para querer não nos libertar. Mas sim, ele veio. Quem é esse Deus? O Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que nos salva, o Deus que quer o bem para cada um de nós. Jamais ele veio para nos destruir. Jamais ele veio querer o mal para os seus, e sim para nos libertar. E diante desse evangelho, dessa liturgia, nós possamos voltar nosso olhar para esse santo de Deus, que quer também te salvar. Diz uma canção do padre Fábio de Mello, que diz assim: o mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui. É a nossa vida, a nossa história, Ele quer transformar, Ele quer mudar. Mas para isso, como muitos do Evangelho, dos evangelhos que nós ouvimos, desejou essa mudança, eu preciso também, assim como Bartimeu, eu quero ser curado. Assim como muitos desejou, eu preciso também desejar essa mudança, porque jamais Jesus cruzaria o braço para deixar você sofrendo. Nunca. Ele não seria Deus se ele fizesse isso. E sim, ele vem nos salvar, nos libertar. Jesus cura no dia de sábado aquele homem. Sábado, dia do culto, da oração para aquele povo, entre os mestres da lei, que tinha o poder sobre a assembleia. Os mestres da lei tinham o poder sobre a assembleia, sobre a interpretação da palavra de Deus. Mas aqueles não tinham poder para curar aquele homem. Não tinham poder para salvar a vida daquele homem. Não tinham poder para destravar a vida que estava impedido. Mas sim, Jesus, ele foi naquele sábado, não ensinou uma teologia, não falou de um Deus, mas sim apresentou que a vida é mais importante que a lei, que a vida é mais importante do que aquilo que eles estavam fazendo, deixando aquele homem do lado. Não é isso. Jesus, sim, tinha o poder para salvar aquele homem. Sabe o que significa espírito mau? Espírito mau significa tudo aquilo que bloqueia a relação com Deus. Tudo aquilo que bloqueia a nossa comunhão com Deus. O espírito mau é isso, que faz você distanciar dessa relação verdadeira com Deus. E às vezes, meus queridos, nós alimentamos alguns espíritos maus. Às vezes nós fazemos de algumas coisas que nos impede de aproximar de Deus, como se fosse um bichinho de estimação. É meu. Eu não quero ser libertado, não quero ser curado. Qual é o espírito mau que está te bloqueando para fazer essa relação verdadeira com Deus? Fofoca, inveja, ciúmes. Isso é um espírito mau que nos bloqueia em relação com Deus e também com relação ao outro. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não distancie a sua vida de Jesus, mas sim aproxima, porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar. A presença de Jesus destrava, liberta, purifica o ser humano. Mas como que eu vou ser destravado, libertado, se eu estou distante desse Deus que é isso para mim? Distante desse Deus que liberta, distante desse Deus que é o melhor para mim. Ao chegar naquela sinagoga, ele percebeu aquele homem distante da palavra, distante da assembleia. Ele foi lá, porque Jesus sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe qual é a sua necessidade. Então, por isso, não se distancia a sua vida daquele que tem o poder para te salvar, para te libertar. Não se distancie da sua vida daquele que tem o poder para te purificar.
aquele que tem o poder para ir ao encontro do oprimido e trazer aquilo que ele mais precisa. Jesus é esse, Santo de Deus, que vem nos salvar. Meus queridos irmãos e irmãs, o que está bloqueando ainda a sua vida diante de Deus? O que você ainda está precisando ser libertado? Então aproveita essa celebração, assim como aquele homem possuído declara: Tu és, Senhor, o Santo de Deus, na minha vida, na minha família, na minha existência. Com certeza, esse Santo de Deus conhece o seu coração, te liberta, te purifica de tudo aquilo que te atrapalha de ter um bom relacionamento. Que Deus nos ajude e que nós possamos cada vez mais aproximar a nossa vida da vida que salva, que é de Jesus.